Senhor Jesus, eu consagro a Ti essa transmissão agora, Pai. Peço que o Senhor use a vida do Flávio, toque nos lábios dele, fale conosco através da vida dele. Nós queremos aprender mais de Ti, estamos aqui à Sua disposição. Toca, Senhor, nos nossos ouvidos para que a gente possa escutar a Tua voz com clareza, sem nenhum tipo de interferência. Senhor, nós somos Teus filhos e queremos aprender de Ti. Fala conosco, estamos à sua disposição e que essa palavra, Senhor, ela encontre terra fértil para ser frutificada, semeada, para que ela seja crescida, Senhor. Em nome de Jesus, te damos graças. Amém. Amém. Glória a Deus. Tiramos um descanso, né, no final do ano e agora vamos continuar nesse devocional. Por mais devocionais que eu já tenha feito, mas a gente sempre fica nervoso, né? Mas é assim mesmo, falar a palavra de Deus exige muita responsabilidade e a gente sempre fica nervoso. É assim mesmo. Glória a Deus por isso. O dia que a gente não fica nervoso, aí, sei lá, perdeu a graça. Então, hoje nós vamos meditar em Atos capítulo 10, um texto que revela algo muito profundo. Eu vou fazer diferente hoje, eu vou dar uma explanação sobre o capítulo 10 e depois depois eu vou ler o capítulo. Assim, vocês vão ter todo o entendimento do que eu explanar aqui, depois a gente vai ler a palavra, aí vocês vão poder acompanhar direitinho tudo que é esse capítulo. Senhor, eu coloco diante de Ti agora, aquieta meus pensamentos, remove toda distração. Fala comigo por meio da Tua palavra, Senhor. Eu quero ouvir, compreender e obedecer em nome de Jesus. Aqui nesse capítulo 10 de Atos, a gente vai conhecer Cornélio, um homem correto, generoso, temente a Deus. Ele constantemente fazia orações, dava esmola aos pobres. Mesmo assim, Deus o deixou apenas em sua religiosidade. Aí ele envia Pedro. Isso nos ensina uma verdade fundamental. Boas obras não substituem o evangelho, né? Cornélio, ele precisava ouvir sobre Jesus. Não bastava só ele fazer as orações dele, ele dar esmola aos pobres. Ele precisava ouvir sobre Jesus, conhecer sobre Jesus. E Pedro precisava, a gente vai ver nesse capítulo, que o Pedro ele precisava aprender que Deus não limita a sua graça em um grupo específico, né? O evangelho que a gente aprende, ele não é exclusivo, ele não é étnico, não é cultural, ele não é religioso, ele é para todo mundo, ele é universal na oferta. Então a gente vai aprender aqui que os judeus, eles eram muito fechados, né? Até hoje, muitos judeus ainda que não aceitaram ainda, não conhecem Jesus, eles são muito fechados ainda no grupo deles, eles não se misturam. E a gente vai ver aqui que Deus vai mover o Pedro para ele levar a palavra a outros povos, a outras pessoas, né, que eram considerados ímpios. Que nem todos estavam disponíveis para aceitar. A gente vai ver aqui, ouvir aqui que não é apenas escutar, né? Muitas vezes a gente fica escutando a palavra de Deus, mas a gente não ouve. A gente vai ver aqui que lá quando Pedro fala da palavra de Deus, muitos que estavam presentes escutaram o que o Pedro falaram, mas poucos estavam atentos e ouviram. E essas pessoas que ouviram foram repletos do Espírito Santo. Então vamos lá.
Aqui tenho mais as minhas anotações. O que eu vou falar do capítulo 10? O livro do capítulo 10, o livro de Apóstolo, do Atos dos Apóstolos, representa um dos momentos mais decisivos da história do cristianismo primitivo. Nele, Deus rompe de forma clara e definitiva a barreira religiosa, cultural e étnica que ainda limitava a compreensão da missão da igreja. A narrativa que a gente vai ver apresenta o encontro entre Pedro e o Pedro, né, que era um judeu cristão, e Cornélio, que era um centurião romano, um gentil, revelando que o evangelho não estava exclusivo somente a um povo, mas destinado a toda a humanidade. Estudando mais sobre esse capítulo 10 aqui, chamou muita atenção para, nos tempos atuais, como se fala? É muito. A gente separa muito, né? Quando chega alguém na igreja, que às vezes a gente fica observando o que é aquelas pessoas. Será que ela é, como se fala? Ela vai receber a palavra de Deus? A gente julga, por exemplo, ser mais claro. Nós estamos lá na igreja, aí de repente entra numa igreja uma pessoa, um travestido, que vai lá para receber a palavra de Deus. Qual vai ser a reação das pessoas que estão lá na igreja? A gente vai julgar aquela pessoa que entrou lá para receber a palavra de Deus? A gente vai permitir? A gente vai ficar olhando, né? Então, a palavra de Deus, ela é aberta a todos, independente do que ela quer que seja. Ela está lá para querer modificar. Ela está cheia de pecados. Assim como todos nós que estamos na igreja, somos cheios de pecados. Estamos lá para receber a palavra de Deus, para a gente não julgar as pessoas, outros povos. A palavra de Deus é aberta a todos os mundos. Eu lembro que lá em Mateus, no capítulo 15, que da mulher cananeia, que ela vai até gritando, né, atrás de Jesus: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada, está sofrendo muito. Mas Jesus não responde nenhuma palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós, né? Por quê? Porque era a pessoa que não era do Judia, era da região de Tiro e Sidom. Então ali Jesus já estava ensinando que a palavra, a salvação, não estava restrito somente a judeus. Então a gente vai ver nesse capítulo 10 que é a mesma coisa. Pedro, ele ficava ali somente pregando para os judeus. E existia esse centurião, o Cornélio, que orava bastante, só que ele não era judeu. Então, na palavra, nesse capítulo 10, Deus vai mandar Pedro ir lá levar a palavra de Deus para essa pessoa, para o Cornélio. E vai ensinar para Pedro que quando Deus manda, tem que obedecer. Então vamos lá ler a palavra Atos capítulo 10. Depois eu volto aqui para falar mais, para andar mais sobre isso. Atos capítulo 10, verso 1. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro.
que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou, depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas quatro pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: Levanta-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: De modo algum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou, segunda vez: Não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Então Pedro estava pensando na visão. O Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: Eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: Vieram da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa, para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro os convidou a entrar e o hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando-o. Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo: Levante-se, eu sou um homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. Ele lhes disse: Você sabe muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil, ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Cornélio respondeu: Há 4 dias eu estava em minha casa orando a esta hora, às 3 horas da tarde. De repente, colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se de suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus, para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Então Pedro começou a falar: Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas da paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo
e poder, e como ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que este é aquele a quem Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê receba o perdão dos pecados mediante o seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviram falando em línguas exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: Pode alguém negar a água, impedindo que esses sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Uau! Maravilhosa essa palavra. Aqui, essa palavra, esse Atos 10, está ensinando, né, que a gente não deve jamais julgar as pessoas. Todos podem receber as bênçãos do Espírito Santo. Basta. Qual o único pedido para que Deus esteja conosco? Que a gente aceite Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Independente você de cor de pele, independente de partido político, a gente critica, né? Eu criticava muito pessoas de partido político. Ainda tá bom, tá. Eu tenho um pé atrás ainda com relação a alguns partidos políticos. Mas todos têm direito de receber o Espírito Santo. Todos. E a gente não pode julgar. Se as pessoas procuram a Deus, a gente tem que estar de braços abertos, receber de braços abertos. Não importa se as pessoas têm opção sexual, ou se a pessoa é drogada, se a pessoa já cometeu algum crime, se ela tiver disposição para receber a Deus, confessar os pecados, se arrepender, então seja muito bem-vinda. Deus não faz asepsia de pessoas. Asepsia, eu acho que é essa palavra mesmo. Então, aqui, em síntese, Atos, capítulo 10, ensina que o reino de Deus é inclusivo, guiado pelo Espírito Santo e fundamentado na graça. Ele nos chama a romper muros, abandonar preconceitos, compreender que Deus continua salvando, restaurando e transformando vidas, independentemente de raça, cultura ou passado. Se as pessoas cristãs julgassem o passado das pessoas, acho que nenhum de nós estaríamos aqui, né? Porque a gente tem história no passado, história muito, muito ruins. Mas Deus está de braço aberto com a gente e Deus aceita a gente do jeito que a gente é. A mensagem que começou naquele encontro entre Pedro e o Cornélio permanece viva até hoje, convocando a igreja a viver uma fé autêntica, obediente e verdadeiramente missionária. Então vamos aqui, deixa eu ver mais que eu trouxe para vocês. Deus age além da ordem religiosa tradicional. Pedro lá,
quando vem um lençol com os animais impuros, Pedro ainda estava resistente, né? Estava resistente. Não, 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 vamos fazer seleção, né? A palavra segregação, vamos separar. Deus fala, não existe separação de pessoas. Todos, eu acho que Deus fala assim para Pedro, todos são meus filhos. Todos têm o direito de receber o Espírito Santo. O Espírito Santo confirma a fé genuína. Não cabe à igreja limitar aquilo que Deus já aprovou. E lá naquele local, né, que a gente fala, quem vai receber o Espírito Santo? Tem que ser batizado nas águas. Mas ali já houve uma inversão. Eles receberam o Espírito Santo sem antes serem batizados. Ali quando Pedro pregava a palavra, falava sobre Jesus, muitos dali escutaram, mas poucos que ouviram realmente receberam o Espírito Santo. A igreja deve acolher aqueles que Deus já transformou. Inclusão não é relativismo, é obediência à graça. Ai, glória a Deus. Deus trabalha simultaneamente no coração de quem anuncia e de quem ouve. Né? Você ouve a palavra de Deus. Quando a gente vai no culto, não é julgando, não é criticando, mas as pessoas ficam escutando o que o pastor está falando, mas não ouve, né? Não presta atenção. Só fica escutando, mas não ouve. E aí, como é que o Espírito Santo vai agir? A pessoa está com distração na mente. O Espírito Santo, ele derruba muros que a religião construiu. O pastor estava falando esse domingo agora, não é uma questão de religiosidade, é uma questão de Jesus, Cristo, o Salvador, nosso Salvador. E é engraçado como em Pedro, né? Acho que foi num devocional passado, eu não me lembro quem que falou isso aí, que na vida de Pedro sempre é três, né? Sempre três coisas. Pedro lá que negou Cristo, negou Jesus 3 vezes. Depois Jesus questiona ele 3 vezes: você me ama? Você me ama? E agora, novamente, Deus manda o lençol para os animais impuros e 3 vezes o Deus manda que ele coma. Por que isso aí? Porque o Pedro, ele ficava preso àqueles filtros religiosos profundos, né? Muitas pessoas ainda ficam preso em filtros, fica questionando as pessoas se ela é merecedora da graça ou não. Quem somos nós para falar sobre isso aí? Mas Atos capítulo 10 vem aí para mostrar para a gente. Porque em Pedro sempre tem esse 3. Porque a primeira vez ele mostra uma revelação, a segunda vez um discernimento, e na terceira vez as circunstâncias confirmadoras, o chamado, o arrebatamento e o envio. E é isso aí que eu trouxe a palavra em Atos 3. Quem quiser comentar alguma coisa, abra seu microfone e fique à vontade. Que bom te ver, Carlos, o senhor Idair. Bom te ver aqui, vendo essas orações. Eu fico feliz, Flávio, de estar podendo participar e ajudar. É isso aí. Alguém quer comentar? Sabe, Neia? boa noite, gente. Sabe que, como
como é maravilhoso, né, quando a gente está em unidade de espírito, né? Porque essa noite eu tive um sonho que tem tudo a ver com o que você acabou de ministrar. Por muitas vezes a gente tem que vigiar nesse olhar da religiosidade, porque quanto menos a gente pensar, a gente pode estar em um ambiente, a gente cair em tentação e a gente julgar. E a gente perder a oportunidade de falar de Cristo, a gente proporcionar um alimento espiritual, para que essa pessoa ela possa ter uma oportunidade de uma salvação, uma oportunidade de viver aquilo que a pessoa foi realmente destinada a viver. E foi muito forte, assim, porque foi como uma resposta, sabe, do Espírito. Foi como assim, por isso que tu sonhou isso. Então, assim, eu louvo a Deus pela clareza e pelo mover dele nas nossas vidas. Amém, amém. Glória a Deus. Mais alguém quer comentar? Senão eu vou orar e encerrar. Vamos lá, então. Senhor, hoje eu reconheço que a tua graça está disponível. Perdoa-me por vezes em que resisti, adiei ou negociei a tua vontade. Quebra em mim todo preconceito, toda dureza no coração, toda indisponibilidade. Eis-me aqui, Senhor. Assim como Cornélio, eu quero ouvir com o coração aberto. Assim como Pedro, eu quero obedecer, mesmo quando não entendo tudo. Eis-me aqui, Senhor, disponível para crer, disponível para mudar, disponível para obedecer. Que o teu Espírito Santo tenha total liberdade em mim. Usa-me, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos e até o próximo devocional.